Capítulo 6 Psicologias em construção. As tendências teóricas apresentadas nos capítulos 3, 4 e 5, behaviorismo, gestalt e psicanálise, respectivamente, constituíram-se em matrizes do desenvolvimento da ciência psicológica, propiciando o surgimento de inúmeras abordagens da psicologia contemporânea. Do behaviorismo, por exemplo, surgiram as abordagens do behaviorismo radical de Skinner e do behaviorismo cognitivista, atualmente do Hayton e do Beck. A Gestalt, do ponto de vista de uma teoria com base psicofilosóficas, praticamente desapareceu. No entanto, há tradições filosóficas que a fundamenta. A fenomenologia avançou por um caminho diferente, buscando a compreensão do ser no mundo, e de certa maneira associou-se ao campo da psicologia existencialista. Hoje, essa vertente da psicologia discute as bases da consciência através dos ensinamentos de Jean-Paul Sartre. Outra vertente da fenomenologia faz essa discussão através do existencialismo de Martin Heidegger, desenvolvendo uma profícua corrente denominada de Dasein-Análise, que tem o psiquiatra suíço Merton Boss, uma das figuras mais destacadas. Outra corrente derivada da Gestalt e que segue um caminho diferente traçado pela fenomenologia é a Gestalt terapia, fundada por Peirce. Esta corrente trabalha os níveis da conscientização humana com a consciência corporal, nossa consciência do aqui e agora e etc. Da psicanálise originaram-se inúmeras abordagens como psicologia analítica e a Rankiana, de ciências que construíram corpos próprios do conhecimento, ou a psicanálise kleiniana e a lacaniana, que deram continuidade à teoria freudiana. Como você pôde perceber, a psicologia não ficou estagnada no tempo, pelo contrário, desenvolveu-se e, ao desenvolver-se, construiu abordagens que deram prosseguimento às que já existem, retomando conhecimentos antigos e superando-os. Enfim, a psicologia é uma ciência em constante processo de construção. Neste capítulo, abordaremos uma vertente teórica que surgiu no início do século XX e ficou restritamente ao leste europeu até os anos 60, quando explodia na Europa e nos Estados Unidos como uma nova possibilidade teórica. Estamos falando da psicologia sócio-histórica, que chegou ao Brasil nos anos 80 através da psicologia social e da psicologia da educação, ganhando rapidamente importância e espaço no meio acadêmico. Vygotsky e a psicologia sócio-histórica. A psicologia, como você já deve ter percebido, está em permanente movimento, isto é, novas abordagens vão se constituindo, gerando uma permanente transformação teórica. Escolhemos apresentar-lhe uma vertente teórica que nasceu na ex-União Soviética, embalada pela Revolução de 1917 e pela teoria marxista. No Ocidente, a teórica socio-histórica ganharia importância nos anos 70, tornando-se referência para a psicologia do desenvolvimento, a psicologia social e para a educação. Tendo como referência esta nova abordagem teórica formulada por Vygotsky, buscava-se construir uma psicologia que superasse as tradições positivistas e estudasse o homem e seu mundo psíquico como uma construção histórica e social da humanidade. Para Vygotsky, o mundo psíquico que temos hoje não foi nem será sempre assim, pois sua caracterização está diretamente ligada ao mundo material e às formas de vida que os homens vão construindo no decorrer da história da humanidade. Princípios da teoria. Vygotsky morreu muito cedo e não pôde completar sua teoria, mas deixou alguns princípios aos seus seguidores. A compreensão das funções superiores do homem não pode ser alcançada pela psicologia animal, pois os animais não têm vida social e cultural. As funções superiores do homem não podem ser vistas apenas como resultado da maturação de um organismo que já possui, em potencial, tais capacidades. A linguagem e o pensamento humano têm origem social,
A cultura faz parte do desenvolvimento humano e deve ser integrada ao estudo e à explicação das funções superiores. A consciência e o comportamento são aspectos integrados de uma unidade, não podendo ser isolados pela psicologia. Vygotsky desenvolveu também uma estrutura teórica marxista para a psicologia. Todos os fenômenos devem ser estudados como processos em permanente movimento e transformação. O homem constitui-se e se transforma ao atuar sobre a natureza como sua atividade e seus instrumentos. Não se pode construir qualquer conhecimento a partir do aparente, pois não se captam as determinações que são constitutivas do objeto. Ao contrário, é preciso rastrear a evolução dos fenômenos, pois estão em sua gênese e o seu movimento as explicações para sua aparência atual. A mudança individual tem sua raiz nas condições sociais de vida. Assim, não é a consciência do homem que determina as formas de vida, mas é a vida que se tem que determina a consciência. O desafio de Vygotsky foi assumido por outros teóricos, entre eles Luria e Leontiev, seus parceiros de trabalho. Sua obra ficou por muitos anos restrita à ex-União Soviética. Hoje, na Europa, nos Estados Unidos e em países do terceiro mundo, como o Brasil, Vygotsky vem sendo estudado e utilizado principalmente nas áreas da psicologia, da educação e da psicologia social. No Brasil, essas duas áreas foram influenciadas pela obra de Vygotsky na década de 80. Na educação, através das teorias constitutivas de aprendizagem, principalmente a partir da influência de Emília Ferreiro. Na psicologia social, pela atuação da professora Silvana Lani, que contribuiu significativamente para a construção de uma psicologia social crítica, permitindo que, ao se pensar no psiquismo humano, se falasse das condições sociais que são constitutivas desse mundo psicológico. Hoje, Vygotsky é um autor desconhecido e seu pensamento é fundamentado na corrente denominada de psicologia sociohistórica ou psicologia de orientação sociocultural. As noções básicas da psicologia sociohistórica no Brasil. A psicologia sociohistórica no Brasil tem se constituído fundamentalmente pela crítica à visão liberal de homem, na qual encontramos ideias como o homem visto como ser autônomo, responsável pelo seu próprio processo de individuação, uma relação de antagonismo entre o homem e a sociedade, em que esta faz eterna oposição aos anseios que seriam naturais do homem. Uma visão de fenômeno psicológico na qual este é tomado por uma entidade abstrata que tem, por natureza, características positivas que não se manifestam se sofrerem impedimentos do mundo material e social. O fenômeno psicológico, visto como enclausurado no homem, é concebido como um verdadeiro eu. A psicologia sociohistórica entende que essas concepções liberais construíram uma ciência na qual o mundo psicológico foi completamente deslocado do campo social e material. Esse mundo psicológico passou então a ser definido de maneira abstrata, como algo que já estivesse dentro do homem, pronto para se desenvolver, semelhante à semente que germina. Esta visão liberal naturalizou o mundo psicológico, abolindo da psicologia as reflexões sobre o mundo social. No Brasil, os teóricos da psicologia sociohistórica buscam contribuir e construir uma concepção alternativa à liberal. Retomaremos um pouco essas reflexões a partir de algumas ideias fundamentais. Não existe natureza humana. Não existe uma essência eterna e universal do homem, que no decorrer de sua vida se atualiza, gerando suas potencialidades e faculdades. Tal ideia de natureza humana tem sido utilizada como fundamento da maioria das correntes psicológicas e faz, na verdade, um trabalho de ocultar a mente das condições sociais que são determinantes nas individualidades. Esta ideia está ligada à visão de indivíduo autônomo, que também não é aceita da psicologia sociohistórica. O indivíduo é construído ao longo de sua vida a partir de sua intervenção no meio, ou seja, sua atividade instrumental, e da relação com outros homens. Somos únicos, mas não autônomos, no sentido de termos um desenvolvimento independente ou já previsto pela semente de homem que carregamos. Existe a condição humana.
A concepção de homem da psicologia sócio-histórica pode ser assim sintetizada. O homem é um ser ativo, social e histórico. É essa sua condição humana. O homem constrói sua existência a partir de uma ação sobre a realidade que tem por objetivo satisfazer suas necessidades. Mas essa ação e essa necessidade têm uma característica fundamental. São sociais e produzidas historicamente em sociedade. As necessidades básicas do homem não são apenas biológicas, elas ao surgirem são imediatamente socializadas. Por exemplo, os hábitos alimentares e o comportamento sexual do homem não formam sociais e não naturais de satisfazer necessidades biológicas. Através da atividade, o homem produz o necessário para satisfazer essas necessidades. A atividade de cada indivíduo, ou seja, sua ação particular, é determinada e definida pela forma como a sociedade se organiza para o trabalho. Entendido como a transformação da natureza para a produção da existência humana, o trabalho só é possível em sociedade. E um processo pelo qual o homem estabelece, ao mesmo tempo, relação com a natureza e com outros homens. Essas relações determinam-se reciprocamente. Portanto, o trabalho só pode ser entendido dentro das relações sociais determinadas. São essas relações que definem o lugar de cada indivíduo e sua atividade. Por isso, quando se dizem que o homem é um ser ativo, diz-se ao mesmo tempo que ele é um ser social. A ação do homem sobre a realidade que obrigatoriamente ocorre em sociedade é um processo histórico e uma ação de transformação da natureza que leva à transformação do próprio homem. Quando produz os bens necessários à satisfação de suas necessidades, o homem estabelece novos parâmetros na sua relação com a natureza, o que gera novas necessidades, que também, por sua vez, deverão ser satisfeitas. As relações sociais nas quais ocorre esse processo modificam-se à medida que se desenvolvem as necessidades humanas e a produção que visa satisfazê-las. É um processo de transformação constante das necessidades e da atividade dos homens e das relações que estes estabelecem entre si para a produção de sua existência. Esse movimento tem por base a contradição, o desenvolvimento das necessidades humanas e das formas de satisfazê-las ao mesmo tempo, que só são possíveis diante de determinadas relações sociais. Provocam a necessidade de transformação dessas mesmas relações e condicionam o aparecimento de novas relações sociais. Esse processo histórico é construído pelo homem e é esse processo histórico que constrói o homem. Assim, o homem é um ser ativo, social e histórico. O homem é criado pelo homem. Não há uma natureza humana pronta, nem mesmo aptidões prontas. A aptidão do homem está justamente no fato de poder desenvolver várias aptidões. Esse desenvolvimento se dá na relação com outros homens através do contato com a cultura já constituída e das atividades que realizam neste meio. Os objetivos produzidos pelo homem materializam as histórias e cristalizam as aptidões desenvolvidas pelas gerações anteriores. Quando os manuseia e deles se apropria, o homem desenvolve atividades que reproduzem os traços essenciais das atividades acumuladas e cristalizadas nos objetos. A criança que aprende a manusear um lápis está de alguma forma submetida à forma, à consistência, às possibilidades e aos limites do lápis. Isso envolve não apenas uma questão de física, material, mas necessariamente uma condição social e histórica do uso e significado do lápis. As habilidades humanas que utilizam o lápis como seu instrumento estão cristalizadas na forma, na consistência e nas possibilidades do lápis, bem como os seus limites e significados. Nas relações com outros homens ocorre a descristalização destas possibilidades. A mágica acontece, e do lápis o pequeno homem retira suas habilidades de rabiscar, escrever e desenhar, colocando-se assim no patamar da história, tornando-se capaz de recuperá-la e, ao transformá-la, portanto, é do instrumento e das relações sociais, nas quais este instrumento é utilizado, que o homem retira suas possibilidades humanas. Esse processo acontece com todas as suas aptidões. O homem, ao nascer, é candidato à humanidade e adquire, no processo de apropriação do mundo,
Nesse processo, converteu o mundo externo em um mundo interno e desenvolve de forma singular sua individualidade. Assim, através da mediação das relações sociais e das atividades que desenvolve, o homem se individualiza, torna-se homem, desenvolve suas possibilidades e significa seu mundo. A linguagem é instrumento fundamental nesse processo, e como instrumento também é produzida social e historicamente, e dela também o homem deve se apropriar. A linguagem materializa e dá forma a uma das aptidões humanas, a capacidade de representar a realidade, juntamente com a atividade. O homem desenvolve o pensamento através da linguagem. O pensamento objetiva-se permitindo a comunicação das significações e seu desenvolvimento. Mas o pequeno humano, historicamente, transforma-se em algo mais complexo, justamente por representar cada vez melhor a complexidade da vida humana em sociedade. Transforma-se em consciência. A linguagem é o instrumento essencial na construção da consciência, na construção de um mundo interno e psicológico. Permite a representação não só da realidade imediata, mas das mediações que ocorrem na realização do homem com essa realidade. Assim, a linguagem aprende e materializa o homem de significações, que é construído no processo social e histórico. Quando se apropria da linguagem enquanto instrumento, o indivíduo tem acesso a um mundo de significações historicamente produzidos. Além disso, a linguagem também é instrumento de mediação na apropriação de outros instrumentos. Por isso, quando se torna o indivíduo, o que ocorre socialmente, o homem apropria-se de todos os significados sociais, mas por ser ativo também atribui significados, ou seja, apropria-se da história. Apreende o mundo, atribuindo-lhe um sentimento pessoal, construída a partir da sua atividade, de suas relações e de significados aprendidos. Esse processo de apropriação do mundo social permite o desenvolvimento da consciência do homem. O homem concreto é objeto de estudo da psicologia. A psicologia deve buscar compreender o indivíduo como ser determinado histórica e socialmente. Esse indivíduo jamais poderá ser compreendido senão por suas relações e vínculos sociais, pela sua inserção em uma determinada sociedade, em um momento histórico específico. O homem existe, age e pensa de certa maneira porque exige um dado momento e local, vivendo determinadas relações. A consciência humana revela as determinações sociais e históricas do homem, não diretamente de maneira imediata, porque não é assim, mecanicamente, que essa se processa a consciência. As mediações devem ser desvendadas, pois passam pelas formas de atividade e relações sociais, pelos significados atribuídos nesse processo a toda a realidade na qual vivem os homens. É necessário conhecer além da aparência, buscando a essência deste processo que revela o movimento de transformação constante a partir da contribuição entendida como princípio fundamental do movimento da realidade. Assim, para conhecer o homem é preciso situá-lo em um momento histórico, identificar as determinações e desvendá-las. Para entender o movimento contraditório da totalidade na qual se encontram os indivíduos, deve-se partir do geral para o particular, para o processo individual de relação entre atividade e consciência. É necessário perceber o singular e seu movimento como parte do movimento geral e, ao revelar essas mediações, compreender não só o geral, mas o particular, e dessa forma que o indivíduo deve ser entendido pela psicologia fundamentada no materialismo histórico e dialético. Subjetividade social e subjetividade individual. Nessa teoria, os fenômenos sociais não são externos aos indivíduos, nem são fenômenos que acontecem na sociedade e pouco têm a ver com cada um de nós. Os fenômenos sociais estão de forma simultânea dentro e fora do indivíduo, isto é, estão na subjetividade individual e na subjetividade social. A subjetividade deve ser compreendida como um sistema integrador do interno
e do externo, tanto em sua dimensão social como individual, que por sua gênese é também social. A subjetividade não é interna nem externa. Ela supõe outra representação teórica, na qual o interno e o externo também deixam dimensões excludentes e se convertem em dimensões constitutivas de uma nova qualidade do ser, o subjetivo. Como dimensões da subjetividade, ambos, o interno e o externo, se integram e se desintegram de múltiplas formas no curso de seu desenvolvimento, no processo dentro do qual o que é interno pode converter-se em externo e vice-versa. A subjetividade individual representa a constituição da história de relações sociais do indivíduo concreto dentro de um sistema individual. O indivíduo, ao viver relações sociais determinadas e experiências determinadas em uma cultura que tem ideias e valores próprios, vai se constituindo, ou seja, vai construindo sentido para as experiências que vivencia. Este espaço pessoal dos sentidos que atribuímos ao mundo se configura como subjetividade individual. A subjetividade social é exatamente a aresta subjetiva da constituição da sociedade. Refere-se ao sistema integral de configurações subjetivas, grupais ou individuais, que se articulam nos distintos níveis da vida social. Assim, para a psicologia sociohistórica, não há como se saber de um indivíduo sem que se conheça seu mundo. Para compreender o que cada um de nós sente e pensa e como cada um de nós age, é preciso conhecer o mundo social, na qual estamos imersos e do qual somos construtores. É preciso investigar os valores sociais, as formas de relação e de produção da sobrevivência de nosso mundo e as formas de ser de nosso tempo. Para facilitar a compreensão dessas noções básicas da psicologia sociohistórica, sugerimos-lhe que reflita sobre o que sente, pensa e como age, identificando em seu mundo social os espaços nos quais estas formas se configuram, pois com certeza é nelas que você busca matéria-prima para construir sua forma particular de ser. Mesmo sem perceber, você as reforça e reconstrói diariamente, atuando para que elas se mantenham. Há um movimento constante que vai de você para o mundo social e que lhes vem deste mesmo mundo. O instrumento básico para esta realização é a linguagem. Para a teoria sociohistórica, os fenômenos do mundo psíquico não são naturais do mundo psíquico, mas fenômenos que vão se constituindo conforme o homem atua no mundo e se relaciona com os outros homens. O mundo social deixa de ser visto como um espaço de oposição às nossas vontades e impulsos, passando a ser visto como um lugar no qual o nosso mundo psicológico se constituiu.